Você já parou para pensar como seria o futebol brasileiro se nossos gramados tivessem o mesmo padrão dos estádios da Europa? Hoje o Flamengo resolveu dar um passo gigantesco nessa direção. E o que o clube fez pode mexer não só com o Flamengo, mas com todo o futebol do país. Fica comigo, porque isso que aconteceu pode criar uma virada histórica no esporte brasileiro. O Flamengo protocolou na CBF uma proposta super detalhada, quase um dossiê técnico, defendendo que os gramados do Brasil sejam finalmente padronizados e elevados ao padrão de primeiro mundo. Não é conversa fiada, não é jogada de marketing, é documento, estudo, análise e o mais interessante, isso pode mudar desde a forma como os jogadores atuam até a atração de novos talentos do exterior. Porque vamos ser sinceros, todo mundo vê que os campos do Brasil são uma verdadeira loteria. Um dia a bola corre, no outro prende. Em alguns estádios quica errado, em outros o gramado está destruído. Isso afeta diretamente desempenho, saúde dos atletas e a qualidade do espetáculo. E aí vem o ponto polêmico, mas super relevante. O Flamengo bate firme contra os gramados artificiais. E não é só opinião, eles levaram dados. Segundo o levantamento apresentado, nenhuma das principais ligas europeias permite esse tipo de superfície. Nas ligas da Argentina, do Uruguai e da Colômbia também não tem. E mais, nenhum país campeão do mundo aceita futebol profissional jogado em campo de plástico. Sabe qual país aceita? Só o Brasil. E o Flamengo ainda mostrou que na temporada 2025 dessas ligas analisadas, não foi encontrado um só jogo de primeira divisão disputado em gramado artificial. E não para por aí. Os próprios jogadores, que são as grandes estrelas do espetáculo, vêm se posicionando há tempos contra atuar nesses gramados sintéticos. Tem atleta que já se recusou a jogar, tem jogador que deixou clara a insatisfação publicamente. E isso liga um alerta enorme. Se nada mudar, pode chegar um momento em que craques de alto nível, brasileiros ou estrangeiros, simplesmente evitem vir atuar aqui por causa do piso. Imagina isso, o futebol brasileiro perder jogador por causa de gramado. Outro ponto pesado do documento. Os estudos mostrando que o gramado artificial aumenta risco de lesões e traz problemas derivados do contato com o plástico. Isso é saúde do atleta, algo que afeta diretamente o desempenho dos clubes, o investimento, a carreira dos jogadores. E quando um clube coloca isso preto no branco, baseado em pesquisas, a discussão muda de nível. Mas o Flamengo não chega simplesmente dizendo, acaba tudo e troca agora. Eles sabem que alguns clubes adotaram um gramado sintético por causa de custos, manutenção e realização de shows. Por isso, a proposta inclui uma fase de transição. Gramados artificiais sairiam da Série A até o final de 2027 e da Série B até o final de 2028. Ou seja, não é para virar a mesa, é para planejar, dar tempo, organizar. E mesmo enquanto isso não acontece, o Flamengo sugere que os gramados sintéticos atuais tenham um padrão mínimo de qualidade. Altura da grama, tipo de fibra, densidade, amortecimento, preenchimento, coloração, tudo isso entraria em norma, porque não adianta esperar até 2027 com campos ruins. Da mesma forma, o Flamengo defende que existem padrões rígidos para gramados naturais usados pela FIFA e pela UEFA, e que o Brasil precisa adaptar esses critérios para a nossa realidade. Afinal, não adianta proibir gramado de plástico se o natural também não tiver qualidade. E aqui entra uma parte muito importante do documento: testes técnicos. Eles propõem que qualquer campo, seja natural ou sintético, passe por avaliações como absorção de impacto, rigidez da superfície, velocidade da rolagem da bola. E não é só o gramado em si. O Flamengo também sugere padrões de infraestrutura, coisas como sistema de irrigação, drenagem, equipamentos de manutenção, controle de pragas, tipo de base estrutural. Tudo isso precisa ser padronizado a partir de 2026, para garantir que a relação bola-superfície e jogador-superfície seja a mesma em qualquer campo do Brasil. Porque não adianta ter um gramado bonito e um sistema de drenagem que alaga com a primeira chuva. Essas ideias foram enviadas como resposta ao pedido da própria CBF, que está ajustando o Regulamento Geral de Competições e o Regulamento Específico do Brasileirão 2026. E o impacto disso tudo é enorme. Não é exagero dizer que, se essa discussão avançar, podemos estar vendo o início de uma mudança estrutural no futebol brasileiro. Se inscreva e curta o vídeo para mais fatos sobre o nosso Mengão.